Campeonato Brasileiro, 9ª rodada e o Brasileirão não para. E aí, meus amigos, mais um programa, nós aqui do Arena do Gol, trazendo informações do Campeonato Brasileiro para vocês. Nessa 9ª rodada tivemos aí, começando com Bragantino e Juventude, 2-1 pro Bragantino. Nada inesperado, né? Do que nós não tivéssemos falado já antes aqui. E o Bragantino também, com 43% de posse de bola, ou seja, um pouco a menos até do que o Juventude, jogando em casa, mas ganhou o Juventude ali 2-1. Conseguiu a vitória, né? Depois da derrota para o Atlético Mineiro. Tinha que buscar esses 3 pontos aí para não poder ficar muito para trás da tabela. Né? O time do Bragantino, que é um time osso duro, quando joga com os grandes aí, né? Tem dado trabalho. Tem dado trabalho, até mesmo com os times mais privilegiados aí na boca da galera, que é o Palmeiras, o Flamengo, passa sufoco com o Bragantino. O Bragantino tem um time muito bem montado e dá trabalho nesse campeonato. E aí não foi diferente, 2-1. Juventude vem perdendo aí a maioria dos jogos, né? Vamos ver. Bragantino que com essa vitória ficou em sexto na tabela, né? Já entrando ali até para aquela zona de Libertadores, buscando se firmar por ali, né? Tá entrando na briga. Ainda é cedo, mas já vai buscando firmar naquela posição de cima ali do campeonato, né? Exatamente. Tivemos depois Fluminense e Atlético Goianiense, 2-1 para o Atlético Goianiense. Fluminense, time apático em campo. Fluminense, mais uma vez, nós falamos... O Atlético Goianiense jogou muito. E se demora mais em 5 minutos, tomava mais. Tomava mais gol. Tomava mais. Porque o Atlético foi para cima, o Fluminense não conseguiu segurar o resultado, né? Tomou o empate logo após a vitória, a virada no final do segundo tempo. E o que chamou a atenção aí foi a agressão, né, do Felipe Melo com o rapaz do Atlético Goianiense lá. Um empurrão daquele sem necessidade. Acho que não precisava daquilo. Né? Algo até que o Felipe Melo já não vinha mais cometendo, né? Muitas vezes, até em alguns jogos, ele estava lá separando, se mostrando já uma pessoa mais madura. A princípio ele quer até trabalhar com essa parte de futebol, de técnico, de diretoria, alguma coisa desse tipo. E ele se mostrando até diferente do que ele vinha apresentando durante a carreira dele. E agora aí comete de novo mais uma briga envolvendo o Felipe Melo. Aí eu penso, ele quer trabalhar com isso. Com quem vai confiar? E o que ele vai passar para os jogadores, né? Um excelente atleta com uma excelente carreira e infelizmente perde a cabeça em alguns momentos. Exatamente. Isso não pode acontecer. Na realidade, eu até discordo de você num ponto, Dani, é que ele não perde a cabeça em alguns momentos, em todos os momentos. Felipe Melo, ele sempre tem esse tipo de comportamento, realmente é lamentável. Agressivo. O jogo, o Atlético Goianiense, no primeiro tempo, o jogo foi um pouco morto. Né? Mas no segundo tempo o Atlético Goianiense veio para ganhar, né? E vocês viram que foi de virada. O Fluminense vem jogando futebol muito ruim no Campeonato Brasileiro, como nós tínhamos falado tá na zona, né? Tanto que está na zona de rebaixamento, como nós tínhamos falado que o Fluminense de repente estava priorizando a Libertadores, mas agora não só priorizando a Libertadores, porque se jogar na Libertadores dessa maneira, o Fluminense não passa das oitavas, com certeza. E eu tenho observado uma coisa, essa é uma opinião minha, que o Fluminense ele tem tido muita dificuldade quando alguns dos jogadores principais não estão jogando. Entendeu? Você vê que o meio de campo não produz, a zaga fica totalmente vulnerável e quem sempre se destaca é o Fábio, porque é um grande goleiro. Então o time do Fluminense já está pedindo mudança. Está pedindo mudança. O Diniz que ainda quer continuar com aquela mesmice ali, ele não muda nada. Não muda nada. Uma tática diferente não faz. É sempre a mesma coisa. Já teve o problema de ter ganho a Libertadores no ano passado, né? Chegado ali para disputar algo grande. Entrou muito dinheiro para o clube, porém o clube estava deficitário. Então tinha muitas dívidas, muita coisa para acertar, e nessa o Fluminense acaba não contratando ninguém para esse ano. Vende o Nino. Sim. Tira um zagueiro ali que estava comandando a zaga, né, junto com o restante dos laterais, outro zagueiro, volante, mas aí tu perde uma peça-chave e não contrata ninguém. Só trouxe o Thiago Silva, né? Trouxe o Thiago Silva, mas agora, né? Que ainda vai começar. Em todo esse período. Depois desse jogo aí, acho que ele vai ficar. Prioriza a Libertadores. Nós já falamos sobre isso. Muito cuidado com os que estão priorizando a Libertadores. Exatamente. Muito cuidado. Apesar do pouco investimento, apesar de o Fluminense não ter tido nada ali para repor nenhuma peça, colocar algo novo, né,
dentro do time, mas o técnico também tem que bolar alguma coisa nova, né? Não dá pra deixar do jeito que tá. O time também tem que ter uma renovação, tem que ter uma mudança ali, porque eu acho que tá chegando muito jogador com a idade acima, né, de 35 anos, não tá renovando, não trouxe nem jogador da base. Pelo menos uns 2, 3 jogadores da base ali que se destacam. Vamos colocar lá pra jogar. Nós falamos isso, inclusive, você que ainda não assistiu o nosso vídeo comentando sobre a Copa América, assista esse vídeo que tá aqui, porque nós falamos sobre o Messi, sobre uma possível volta dele para uma Copa do Mundo, ele poder jogar, porque ele falou que talvez já não jogaria mais. Se você tem 2 ou 3 jogadores acima da média, de idade, ali um pouco mais velho, mas que fazem a diferença, não tem problema, porque o restante do time vai equilibrar isso. Agora, quando você começa a ter muitos jogadores com uma idade avançada, para jogar Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Carioca, e entra um monte, são 2, 3 jogos por semana, não tem como sustentar, né? Fora lesões, essas outras coisas, e a gente tá vendo o Fluminense sofrendo. Fluminense que foi para 19º agora no Campeonato Brasileiro. E o Atlético Goianiense, que estava na zona de rebaixamento, com essa vitória vai para 13º, porque ainda tá um pouquinho embolado o pessoal lá de baixo. E vocês veem, o Fluminense geralmente ele conta com quem? Marcelo. Ele conta com o Ganso. O Ganso, praticamente quase todos os jogos, o Ganso, ou se não sai machucado, sai muito cansado. Porque a média de idade do Fluminense é uma média um pouco mais acima. Então, para você aguentar uma temporada e olha que não está nem tendo as rodadas da Copa do Brasil. Né? Se quando começar a Copa do Brasil novamente aí vai apertar mais ainda, vai pesar. E também não pode, porque a saída do Nino, o Nino saía jogando ali atrás, o Nino dava uma dinâmica na zaga. Ué, mas o Mandurinha não faz verão. Não. Entendeu? Mas agora chegou o Thiago Silva. Ué, pessoal, a gente está vendo aí a deficiência do Fluminense. Não tem uma tática nova, infelizmente. O Diniz é um bom técnico, mas não tem nada de novo. O meio de campo do Fluminense totalmente vulnerável, os laterais... Totalmente não vulnerável. Tem alguém que entre no mesmo nível para manter o time ali no alto padrão. A zaga não se recupera fisicamente. Não se recupera. O jogo é muito corrido como foi agora. Eles não seguraram o resultado porque o Atlético veio para cima, aquela correria danada ali, a bola só na zaga do Fluminense e os zagueiros não conseguiram. Inclusive nessa partida, o Fluminense com 60% de bola na média geral e o Atlético Goianiense com 40%. Porém, foram 16 finalizações do Atlético Goianiense contra apenas 9 do Fluminense. Então, aí entrou o zagueiro Manuel ainda, que também é acima da idade, e o segundo gol foi nas costas dele ali. Exatamente, mais uma vez. Passou nas costas, recebeu por cima, levou a bola, sobrou na entrada da área, já... E mais uma vez que contra o Botafogo, o Manuel ali, juntamente com o Marlon ali, eles tomaram um sufoco lá do Júnior Santos, entendeu? Fluminense e Vitória, aliás, Vitória e Internacional, Fluminense não, Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense, Vitória 2, Internacional 1, pelas estatísticas do jogo, um Internacional melhor do que o Vitória, mas não conseguiu a vitória. Não conseguiu a vitória. O Vitória conseguiu a vitória, né? Um Internacional com 58% de posse de bola, com mais passe, mais acertos dentro do jogo, 14 finalizações contra 10 do Vitória, porém o Vitória foi mais assertivo quando nas vezes que chegou no ataque aí, conseguindo passar aí pelo Internacional. O jogo foi lá cá, foi um jogo meio duro, equilibrado, dos ambos lados, o jogo equilibrado, mas sobressaiu aquele que acertou mais no gol, né? A Vitória fez 2 aí. E o Inter, infelizmente, não conseguiu, pelo menos, arrancar o empate contra o Vitória, que também está precisando de pontos, mas o Vitória está lá atrás. Um ponto importante também, aproveitando que a gente está falando do Vitória Internacional, muitos cartões nessa rodada, cartões vermelhos principalmente, cartões amarelos tem acontecido, mas muitos cartões vermelhos também nessa rodada. Tivemos um do Internacional também expulso em mais uma partida. Não tem jogo fácil, né? Campeonato Brasileiro. Não tem jogo fácil. Para aqueles que vêm, né, e falam, quando vem lá de fora algum técnico e vem disputar o Campeonato Brasileiro, quando eles saem, eles falam, é o campeonato mais difícil que tem, é o Brasileirão, porque eles conseguem ver na prática a disputa que é em todas as rodadas, não tem jogar contra um time mais fraco, todas as rodadas do Brasileirão é disputado do início ao fim, porque tem briga lá na frente, tem briga no meio da tabela, tem briga lá no final da tabela. O Brasileirão ele tem vários cenários, uma hora você tá com um time, outra hora que ele tem jogadores lesionados, então no próximo jogo alguns jogadores não jogam,
né? Tem toda aquela coisa dos outros campeonatos também que somam nessa temporada, jogador cansado, time mais cansado, um está na Libertadores, o outro não está. E o Brasileirão, por ser extenso, ele tem essa característica. Né? Um exemplo é o Fortaleza, né? Tá jogando várias competições, claro, só da Copa do Brasil, mas não vai render em todas. Não vai render em todas. Não vai render. O Vitória que ficou na 20ª colocação, na última colocação, mesmo com essa vitória, porque estava muito atrás no Campeonato Brasileiro. E o Internacional, em 10º, permaneceu ali, não caiu nem subiu nenhuma posição. Tivemos também um clássico paulista, Corinthians e São Paulo, 2-2. Aqui um jogo de desespero para o lado do Corinthians, por estar tentando aí uma vitória para amenizar um pouco essa crise que vem acontecendo ainda a cada dia no Corinthians. A comissão, seja na parte técnica ali de campo, seja na parte da diretoria, pedindo demissão, saindo um, saindo outro, funcionários do clube também sem receber, passando por dificuldade, e aí empate de novo aqui, mais um empate para o Corinthians, colocando ele numa posição apertada no Campeonato Brasileiro, e a coisa não flui de jeito nenhum. Mostra que ninguém quis perder essa partida, né? 2-2. Clássico. Abriu o resultado, né? Foi só na frente de São Paulo, mas o Corinthians correu atrás e conseguiu empatar essa partida. Exatamente. Tivemos aqui 14 finalizações, inclusive, para o Corinthians e 12 para o São Paulo. Você vê que já foi mais disputado, já não é algo tão diferente. Posse de bola também um pouco a mais para o São Paulo, 57%, mas um jogo bem disputado. 2-2, cartões amarelos, muitos cartões amarelos mais uma vez, 10 cartões amarelos na partida e um cartão vermelho também para o time do Corinthians. Então aqui a gente vê que foi uma rodada realmente bem disputada, de certa forma. Tem esse lado positivo, mas um lado negativo de muitas agressões, faltas pesadas, algo que não é tão comum também no Brasileirão. E você vê como é um clássico, clássico é clássico, como a gente costuma dizer, que são duas realidades diferentes, né? O São Paulo vem de uma coesão ali bacana, o São Paulo que é um time que conseguiu se organizar, vem fazendo bons jogos, e o Corinthians já vivendo essa crise que o Corinthians está vivendo, mas você vê que dentro de campo o clássico mostrou que é clássico e foi disputado e está aí o resultado 2-2. E acho que na outra rodada, na outra gravação do vídeo aí, a gente falou que seria empate. Seria empate, nós falamos, olha, isso aí tá mais o jogo para o empate, exatamente. Ser clássico. Um São Paulo que se manteve na 5ª colocação do campeonato e vem de 3 vitórias e 2 empates. Já o Corinthians na 16ª posição do campeonato, com um pontinho a mais ali do Grêmio, que é o primeiro da zona de rebaixamento, vem de 2 derrotas e 2 empates. Então aí já mostra a situação diferente de cada time dentro de campo, inclusive, né? Nós tivemos também, aqui dando continuidade no Campeonato Brasileiro, o jogo do Flamengo e Atlético Paranaense. Esse jogo aí foi muito tumultuado, porque 2 erros de arbitragem, né? Que pra mim, ao meu ver, não foi impedimento aquele gol do Gabigol, porque quando o Luiz Araújo tocou a bola, o Gabigol já tinha o jogador do Atlético Paranaense caído na mesma, dando condições pro Gabigol. E também o pênalti, né? Eu não sei que critério eles estão seguindo, porque a mesma situação contra o Flamengo de ontem teve na Libertadores e não foi dado o pênalti. E foi com o Daronco também. Interpretou de uma forma diferente. Eu não sei se só serve contra o Flamengo. Sim. ou a favor do Flamengo não serve, mas contra o Flamengo serve. Aí é complicado, né? Tem que saber exatamente qual é o critério, porque num jogo como esse, disputa de 6 pontos, a disputa da liderança do Campeonato Brasileiro, acontecer uma coisa dessa, entendeu? É complicado mesmo. Eu acho que o Conselho de Arbitragem tem que ver o que está acontecendo, qual é o critério que eles vão usar, se vai ser um critério para todos, ou se só no jogo do Flamengo, só no jogo do Vasco, do Fluminense não, do Botafogo não, dando um exemplo aqui, né? Porque tem que ter uma coerência em cima disso. E o Flamengo que arrancou esse empate já nos acréscimos, né? Já foi no finalzinho também. Um jogo muito disputado, inclusive no posse de bola. 48% para o Atlético Paranaense e 52% para o Flamengo. Então aqui a gente já vê que dentre essa rodada talvez tenha sido mais disputado com relação à posse de bola. Não que a posse de bola também vai ter alguma diferença em campo, mas isso mostra a qualidade ali de jogo, né? Porque os clubes tentando manter a bola na sua posse para aproveitar as oportunidades, e tivemos mais finalizações do Atlético Paranaense do que do Flamengo, 13 contra 8. O jogo no primeiro tempo foi um jogo morno, né? Um jogo não teve muitas emoções, mas no segundo tempo o Atlético veio para cima do Flamengo com toda a força. O
Flamengo despertou ali, porque estava vendo que realmente o Atlético estava pressionando, até que o Atlético conseguiu esse pênalti aí. O Fernandinho foi lá e fez 1-0. Depois o Flamengo também começou a partir para cima ali do Atlético e surgiram possibilidades de gol. Inclusive o goleiro parabeniza aqui o goleiro do Atlético Paranaense, que pegou uma bola do Pedro impossível, né? Impossível, parabéns pro goleiro, agarrou legal. E depois o Flamengo conseguiu esse gol aí de escanteio, né? Do Everton Araújo. E o Flamengo também, que vem desfalcado, né? Muito desfalcado, meio de campo do Flamengo desfalcado. A única coisa que eu não concordo ali no Flamengo que é o Léo Ortiz jogar de volante ali, porque isso aí eu não concordo, mas mesmo assim o meio de campo do Flamengo foi bem ontem, né? Isso também eu acho que não tem muita opção, não. Acho que o Flamengo também não está tendo muita opção, não, porque o Igor Jesus também se machucou. Tem isso também. É o lance das lesões que a gente está falando, né? O Gerson já está jogando mais à frente, porque não tem meio de campo também, não tem Rascaeta. Precisa avançar, mesmo com a qualidade. Vai ter que usar, vai ter que usar o jogador que tem. E muda muito ali o meio de campo do Flamengo, né? Mesmo assim conseguiu. Não só em qualidade, mas em posicionamento dentro de campo, porque o pessoal já sabe jogar com o Gerson, com o De La Cruz e com o Rascaeta. Quando você tira um e coloca uma outra peça de reposição, ainda mantém. Agora quando você tem que tirar 2, 3, aí a qualidade não tem como. E o Gerson ele tá bem versátil, porque quando ele joga com o De La Cruz e com a Rascaeta, ele joga ali mais com o quarto homem do meio de campo. Nessa formação de ontem, ele joga mais como segundo homem ali pela esquerda, avançado ali, juntamente com esse menino. Ele tá mais recuado. O Lohan, Lohan, agora o Léo Ortiz ali, mais o Luiz Araújo. Aí fica bem diferente a formação, porém tá funcionando, né? Graças a Deus tá funcionando aí com o Flamengo. 4 zagueiros dentro do campo. 2 partidas já. Já a segunda partida. É verdade. Comentamos na outra, inclusive, né? O Gilson já tinha comentado no outro vídeo que falamos do Campeonato Brasileiro, da 8ª rodada, e nós falamos sobre isso. O Flamengo jogando mais uma vez com 4 ali. 4 zagueiros ali, mantendo. Aí machuca mais 2. Exatamente. E eu queria ressaltar aqui o Gerson, que jogou muito ontem. O Gerson que armou as jogadas, partiu para cima, é um jogador muito ofensivo também. O Gerson era um cara que o Tite tinha que falar com ele mais para ele chutar mais a gol, porque o Gerson, quando ele chuta a gol, ele é perigoso. E ele ontem tirou umas bolas ali na zaga, ajudando a zaga ali. Você vê o esforço do Gerson. Então, vale a pena ressaltar que o Gerson vem fazendo um bom campeonato aí e pode ser até, de repente, ser visto aí pelo Dorival para ir para a seleção fazer um teste aí também, porque ele está merecendo. Exatamente. Um jogo também com 2 cartões vermelhos, ou seja, uma rodada realmente pesada aí nos cartões e nas faltas. O Atlético Paranaense, que se manteve na 4ª posição do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, e o Flamengo em segundo, estava em primeiro. Com a vitória do Botafogo, o Flamengo passa para a 2ª posição aqui do Campeonato Brasileiro. E teve uma provocação ontem. Não sei se vocês viram, eu tenho que falar isso porque foi polêmico. Teve uma provocação ontem do Gabigol, que mostrou a tatuagem da Libertadores para a torcida do Atlético Paranaense e deu o que falar. Deu o que falar, né? Mais uma vez o Gabigol com as emoções aí dentro do campeonato e dentro do futebol. Tivemos também Grêmio e Botafogo que vence o Grêmio de 2-1 e volta para a primeira colocação ali, né, com esse empate do Flamengo. Um jogão de bola também, né? O Botafogo veio Grêmio que veio aqui, jogou contra o Flamengo, um jogão de bola, e agora contra o Fogão aí, também um excelente jogo. Foi uma boa partida. Os dois buscaram o resultado, o Botafogo saiu na frente, o Grêmio empatou, e foi um gol bonito do Grêmio. Mas, no término aí, o Botafogo conseguiu o gol da vitória, né? E conseguiu mais 3 pontos aí para estar assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. E você vê que o técnico Arthur Jorge, ele vem fazendo um ótimo trabalho, como eu sempre venho ressaltando aqui nos vídeos que a gente tem feito. O Botafogo está um time muito bem coeso, muito bem montado aí, que eu tinha dito no outro vídeo que o Botafogo ia dar trabalho, e você pode ver que o Botafogo é líder do campeonato e não parece que vai se repetir o que aconteceu no ano passado. Está muito mais coeso, né? Mantendo ali essa... E se vocês não sei se vocês viram esse jogo aí, mas ele tirou 4
e o time do Botafogo não caiu de produção. Então, quer dizer, ele está bem entrosado com o time, sim, a ideia dele está sendo bem colocada e está funcionando legal. Então, parabéns aí pro técnico Arthur Jorge. A nível de estatística dessa partida, talvez uma das mais disputadas, apesar da posse de bola 55% para o Botafogo e 45% para o Grêmio, mas tivemos a mesma quantidade de passes errados, 74 passes errados para cada lado, finalizações 14 para o Grêmio e 13 para o Botafogo. Isso mostra o quanto o jogo estava realmente laicado. Bolas para fora nesses ataques, 6 para cada lado, ou seja, até nos erros ali na hora de chutar foram também parecidos, exatamente. Bloqueios de bola, 4 para um lado, 2 para o outro, 7 canteiros para um lado, 4 para o outro, mas você mostra que o jogo realmente foi bem disputado entre Grêmio e Botafogo, mas o Botafogo ficou com a vitória e o Grêmio que precisa também, como o Fluminense, se recuperar no Brasileirão. Não dá pra manter esse nível lá, de repente se você cai na Libertadores vai ficar difícil de recuperar depois. Principalmente por não ter... Mesmo caso do Fluminense. Principalmente por não ter, nesse momento, tantas peças de reposição no banco de reserva para manter um alto nível. Então se cair lá e tiver numa posição acirrada aqui no Brasileirão, vai ficar difícil de recuperar. Verdade. Tá no início, mas vai passando, as rodadas vão passando. Mas é aquilo, né? Posição diferente, né? No Brasileiro, é uma coisa, tá lá atrás. Exatamente. É verdade. É o Botafogo que se manteve na primeira colocação e o Grêmio, então, o primeiro ali da zona de rebaixamento. Num outro lado, tivemos Vasco e Cruzeiro. Um jogo da recuperação que não aconteceu. Oportunidade que o Vasco teve de jogar em casa agora contra o Cruzeiro, não desmerecendo o Cruzeiro, mas o Cruzeiro que também vem passando por mudanças, acabou de trocar de diretoria mais uma vez, contratando jogadores novos, ainda estão se adaptando ao clube, mas já mostrando uma diferença na organização do clube e vem se mantendo ali já do meio da tabela para cima e agora consegue vir ao Rio de Janeiro jogar com o Vasco e São Januário. E empata com o Vasco 0x0. Mas também aí já pra ver que teve mudança no Vasco, né? Porque 6x1 contra o Flamengo, 2x0 com o Palmeiras, já diminuiu. Não, e 2x0 contra o Palmeiras jogando bem melhor. 0x0. Acertou alguma coisa. Isso mostra que vem evoluindo. A marcação ali tá melhor. Foi um jogo disputado. Posse de bola, quase empate aqui, 53 contra 47. Finalizações, inclusive o Vasco teve 13 finalizações e o Cruzeiro apenas 8. Então isso já mostra um Vasco atacando um pouco mais do que o Cruzeiro, apesar de um pouquinho menos de posse de bola. Próxima rodada aí pro Vasco, ele tem que tentar uma vitória aí para poder não ter que ficar pensando, dormir pensando na zona de rebaixamento. Sim. Então o Vasco tem que se afastar dessa zona. Tem que se afastar dessa zona, para poder e aproveitar enquanto ainda está um pouco embolado, né? Como a gente fala, né? Porque uma vitória te afasta, mas se você perde uma e empata a outra, você já pode entrar na zona de rebaixamento. 3 jogos sem vitória. 3 jogos que são 9 pontos, conseguiu 1 ponto só. 1 ponto só. Exatamente. O Cruzeiro que está na 8ª colocação, ou seja, está bem posicionado ali, querendo se manter entre os primeiros ali do campeonato, e já o Vasco não se encontra em 15º, com 7 pontos, com esse empate, mas ainda ali lutando para se afastar realmente da zona de rebaixamento. Tivemos também aqui o jogo surpresa. Esse aqui talvez tenha sido o jogo surpresa, não desmerecendo o time do Cuiabá, mas muito pelo contrário, falando do que o Fortaleza vem fazendo, né? Não só nos últimos anos, mas no próprio Campeonato Brasileiro, vem se mantendo ali como um time grande, se mantendo né, entre as cabeças do campeonato, e aí toma de 5x0 do Cuiabá. Queimou nossa língua, né? Queimou. Falamos que o Fortaleza ia ganhar. Seria um jogo ali. Tranquilo. O Fortaleza ia ganhar, mas eu não vi o jogo todo, mas vi uma boa parte. Cuiabá, um time totalmente diferente em campo ontem, jogou legal, vi o trabalho de bola do Cuiabá tava bom e o Fortaleza tava apagado. Cuiabá foi pra cima. Inclusive nas estatísticas. Pelo placar parece até que foi expulso 3 do Fortaleza. Inclusive nas estatísticas, olha só o que aconteceu, foram 20 finalizações do Brasileirão aqui do Cuiabá contra apenas 2 do Fortaleza. Então. Isso já mostra o Fortaleza totalmente apático, principalmente no ataque. Foi muito grande, né? Uma diferença muito grande, né? 20 finalizações do Cuiabá contra apenas 2 do Fortaleza, apesar do posse de bola se manteve ali muito parecida, porém, total de passes, você vê que até um pouco nas estatísticas, olhando para esse lado estatístico também, a gente consegue visualizar um pouco em campo. Foram 538 passes do Cuiabá contra apenas 396 do Fortaleza. E aqui pela quantidade de cartões aqui, a gente já dá para ver o desespero do Fortaleza, né? Que foi expulso 2 ainda no final do primeiro tempo. Exatamente. Tomaram mais 3 amarelos e do Cuiabá apenas um cartão. E isso que ajudou, mais tranquilo. Ajudou também o time do Cuiabá
a estender o placar, né? Mas já estava 3-0. Já estava, Isso mostra realmente um jogo bem ruim para o Fortaleza e que não vinha apresentando isso. Muito pelo contrário, vinha mostrando aqui. Vai precisar dos jogadores agora, menos 2 para jogar a próxima partida. Exatamente. Inclusive o Fortaleza, que está em 12º no campeonato, vem agora de 2 derrotas. Ou seja, agora já vai ter que vir para fazer uma diferença aí, para não começar já a se falar de crise, inclusive porque na próxima rodada pode ser que ele se aproxime da zona de rebaixamento, caso perca. Dependendo da vitória dos clubes que estiverem ali abaixo, porque a diferença não vai ser mole. Vai ser uma diferença agora de, exatamente, diferença de poucos pontos. É isso que os clubes têm que atentar, as equipes têm que atentar para isso. O Campeonato Brasileiro ele oscila muito. Exatamente. Entendeu? Então, uma hora se você perdeu 2 jogos, você já fica numa situação complicada. Já aperta a situação, exatamente. E o Cuiabá, que está em 14º, agora avança em 5 posições, sai da zona de rebaixamento e já ultrapassa ali. Ainda não se afastou da zona de rebaixamento, porque ele estava bem ruim, continua próximo, mas dá um respiro ali para ir para a próxima partida. Tivemos também aqui o último jogo, nessa rodada por enquanto, ainda falta um jogo, mas tivemos Criciúma 2, Bahia 2. Um jogo também de surpresa também. Aqui um jogo surpresa também, né? Pelo que o Bahia vem apresentando, né? Não pelo Criciúma, porque ele já estava na zona de rebaixamento, mas o Bahia muito coeso no campeonato, avançando a cada rodada, melhorando a cada rodada, desde que teve a mudança lá para o Grupo City da SAF, e vem se mostrando muito diferente, e agora empata aqui. Tudo bem que jogou também fora, né? O Bahia não estava jogando em casa ali com o apoio total da sua torcida, mas o Bahia é o Bahia. O time superior. O time superior. Bem legal, mais montado que o Criciúma. Brigando pela liderança também, mas infelizmente eles deram mole aí no resultado. E algumas rodadas para trás a gente vem comentando aqui, né, que o Bahia ia fazer uma ótima temporada. O Dani até chegou a falar que um dos times que ele acha que vai ser campeão, que ia ser campeão brasileiro, quando a gente levantou aquela enquete aqui, que seria o Bahia, e está se confirmando isso aí. Sim, e o Bahia que manteve aqui, estava na 2ª posição, foi para a 3ª posição do campeonato, e já o Criciúma não. O Criciúma aqui na parte de baixo da tabela, estava lá na última posição, foi para a 18ª posição, ainda dentro da zona de rebaixamento, mas o jogo aqui, olhando para as estatísticas, já que eu falei dos outros jogos também, foram 62% de posse de bola para o Bahia. Ou seja, mostra um Bahia superior. Finalizações foram 21 finalizações do Bahia contra 15 do Criciúma. Então, mesmo se mostrando um time... De repente foi aquele jogo que deu tudo errado. Foi expulso ainda do Criciúma. E ainda foi expulso do Criciúma. Mais um jogo com uma expulsão, exatamente. 3 cartões amarelos, já que uma quantidade baixa de cartão amarelo, mas uma falta mais pesada, e acaba tendo um expulso. Então você vê que o Bahia, mesmo assim se mostrando aqui diferente dos outros que perderam, né? O Bahia se mostrando superior nas estatísticas do jogo, mas não conseguiu essa vitória. E no Campeonato Brasileiro ainda teremos hoje, às 20h30, às 8h30 da noite, Atlético Mineiro e Palmeiras. Um grande clássico aqui também nessa rodada, né? É um grande jogo também. Briga de cachorro grande. Briga de cachorro grande. Será um jogão aqui que vai ser na Arena MRV. O Atlético vai ter o apoio total da sua torcida ali, mas ele vai estar jogando contra o Palmeiras. Não está jogando, né, contra um clube inferior ou que esteja na zona de rebaixamento. Os dois que estão disputando aqui, talvez também, essa disputa aí pelo Campeonato Brasileiro desse ano de 2024. O Atlético Mineiro que se encontra na 9ª posição, com esse jogo a menos, que vai acontecer hoje. E o Palmeiras na 7ª posição também, com apenas 1 ponto acima do Atlético Mineiro. Que é bem próximo ali, né? É uma disputa também, querendo ou não para se aproximar dos primeiros do brasileiro, porque 14 e 13 pontos, quem ganhar já vai para 16 ou 17, já fica ali da 5ª colocação para cima. Exatamente. Vai ser um jogão. Vai ser um jogo de disputa. Partidaço. Hulk, como é que nós falamos? O Hulk que se segura. Vai ter que chegar verde do início ao fim. Vai ter que ficar verde do início ao fim para poder ganhar esse jogo aí do Palmeiras, que não vai ser fácil não. Vai ter que se transformar lá no início do jogo. A garotada vai vir para cima, o Abel não vai querer perder essa partida, até para se manter ali, né, nessas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Mas é isso aí, meus amigos. Campeonato Brasileiro rodando. Diga. E eu queria falar uma coisa. A gente falou que o Hulk vai ficar verde. Ele não pode ficar verde, porque senão ele vai confundir até o time dele mesmo. Vai se perder no meio do Palmeiras. Vai já com o jogador do Palmeiras. É infiltrado, ele vai estar infiltrado ali. Um grande abraço pro nosso amigo Hulk, que vem jogando em alto nível, né? Uma idade já um pouco avançada para o futebol, mas desde que ele veio pro Atlético, entre altos e baixos, ele se mantém no alto nível. É um jogador que se destaca ali no Atlético Mineiro, jogando ali.
Um grande abraço para todos vocês. Como você já sabe, curte, comenta, manda para os seus amigos esse vídeo. Quem quiser acompanhar, saber mais sobre o Campeonato Brasileiro, acompanha aqui no nosso Instagram. Hoje eu não sei inglês legal, hein? Hoje o inglês foi bacana, hein? No nosso Instagram, acompanha lá também, porque nós estamos colocando a tabela do Campeonato Brasileiro, as atualizações, o resultado dos jogos. Acompanhem lá também. Sejam todos muito bem-vindos. Também quero mandar um forte abraço para o nosso amigo Anderson, lá em Sapeira, Paraíba, comentando aí, acompanhando, firme. Um grande abraço, é isso aí. Pessoal do Brasil inteiro, tivemos até fora do Brasil, não tivemos? Portugal, o pessoal de Portugal também acompanhando a gente aí. Um grande abraço para todos vocês. Arena do Gol no Campeonato Brasileiro. Para você.